porque é aquela sensação, né, de quando a gente morou em algum lugar, né, e aí a gente, por circunstâncias da vida, a gente se muda, né, mas aí o tempo passa e a gente visita o lugar anterior, a gente sempre fica lembrando as coisas e tal, dos aprendizados, das pessoas, dos momentos, né, e a gente entende assim que Deus é muito grande, né, porque a gente passa por um lugar e percebe que tem uma família, né? A gente vai para outro lugar, tem uma outra família, ou melhor, uma parte dessa família maior, né? E assim vai ser. Quanto mais igrejas a gente conhecer, mais a gente vai entender isso, que Deus, ele construiu, constrói, né, uma família gigantesca nessa terra, né? A família da fé, que ele um dia quer levar para o céu. Então vamos orar, irmãos. Oremos. Bendito e santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede mais uma vez até esse momento, e mais uma vez uma boa oportunidade, estando aqui neste lugar especial, neste dia especial, na Tua santa presença, ouvir, Senhor Deus, algo que possa transformar nossa mente, nossa vida, nossa situação espiritual e nos firmar nos Teus caminhos, a ponto, Senhor Deus, de quando Jesus voltar, nós sermos verdadeiramente levados para o céu. Perdoa, por favor, os nossos pecados e nos fala no poder do Teu Santo Espírito e da Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas. Lucas 15, a partir do verso 11, a gente vai ler juntos aqui. Eu vou desligar o vento aqui rapidinho. Lucas 15, a partir do verso 11. É uma passagem bíblica muito conhecida e que eu não me canso de ler e ouvir. Já se fizeram músicas, né, a respeito dessa passagem. Muitas pessoas pregam a respeito dessa passagem. A passagem ali do filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Amém? Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim, ó. Aqui Jesus falando, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? E aqui a gente vê uma história muito bonita, né? Uma história de amor, né?
uma história de um amor que sofreu um duro golpe, né? Mas que permaneceu, o amor de Deus. E se a gente parar para pensar, né, na proposta de Deus para a gente, através de Jesus Cristo, né, o amor demonstrado na cruz, a gente vai perceber que muitas vezes a gente tem dado também duros golpes, né, no coração de Deus. E a gente faz isso de muitas maneiras. Algumas a gente ainda tem dificuldade de perceber, né? Quando a gente percebe, a gente cai na real e a gente faz como esse filho fez. A gente encontra algo surpreendente, né? A gente pensa assim, puxa vida, e agora, né? Agora eu não posso mais ser filho, agora eu preciso ser qualquer coisa. Ele não vai me aceitar, mas ele aceita como filho, com o mesmo amor, um amor que não varia, né? Como diz a palavra de Deus, não há variação em Deus. E assim, irmãos, a gente começa essa história falando de um filho que se afasta, né? Ele no verso 12, né? O filho, ele pede a sua parte nos bens. Pai, me dá a minha parte porque eu quero viver a minha vida, viver do meu jeito, viver de forma autônoma, vamos dizer assim, né? Tomar minhas próprias decisões. E aí o filho, ao fazer isso, ele está decidindo sair debaixo da proteção do pai, sair debaixo de um ambiente em que certamente ele tinha amor, né? Ele tinha os cuidados, um ambiente favorável. Ele se lança no mundo, né? No mundo de prazeres, mas também de muita dor. Um mundo que sorri e apunhala ao mesmo tempo, né? Essa é a realidade de quem se lança no mundo. E aí ele vai para longe do pai e desperdiça todos os seus bens. E aí, irmão, se a gente trouxer para a realidade, muitas vezes, das pessoas que já conheceram a palavra de Deus, porque assim, a gente que convive a realidade, vive a realidade da igreja, convive na igreja há muitos anos, a gente às vezes se esquece, né, de que tem pessoas que não convivem com a gente, mas passaram por algum momento, mas foi o suficiente para elas entenderem a mensagem. Talvez até alguém que esteja na igreja ainda e permaneça na igreja não tenha esse convívio inicial na casa do pai, está meio perdido por dentro da igreja também. Mas a semente da verdade está plantada no coração. E a gente vê isso no coração desse filho também. A semente da verdade estava plantada. Ele podia até, como ele fez, né, pedir aquilo que era a sua parte e ir para o mundo. Mas no fundo do coração ele sabia que o lugar dele era a casa do Pai. A gente sabe, irmãos, que o nosso lugar é em Deus, é com Deus. E o problema, irmãos, quando a gente, levado por muitas situações da vida, talvez, né, a gente se perde em situações, toma decisões erradas, às vezes é seduzido pelo brilho de algumas luzes, né, fora da casa do Pai. A gente sai, a gente acaba desperdiçando, né, tempo, talvez a saúde, desperdiçando os dons e os talentos, aquilo que Deus nos deu, nos ensinou a usar, para depois, como se diz, né, dar com a cara no chão e se arrepender. Esse filho, ele acaba se tornando, né, depois de muito sofrimento, perder tudo que tinha, se vê desamparado, ele se torna o quê? Cuidador de porcos. E aí a gente percebe, irmãos, a palavra de Deus aqui mostra uma coisa muito clara para a gente, né? Que da mesma forma como na presença de Deus, passo a passo, progressivamente, Deus, Ele produz em nós o que há de melhor. Ele faz com que a nossa vida seja cada vez melhor, sim, apesar das dores desse mundo. Quando a gente se afasta de Deus, a decadência é a realidade. E aí, o que tinha de bom vai se perdendo, e a gente acaba sendo, inclusive, né, envergonhado. O mesmo mundo que nos chama, né, que nos tenta seduzir,
É o mundo que nos faz cuidar de porcos. É o mundo que nos faz passar vergonha, humilhação. E para muita gente, irmãos, cuidar de porcos tem sido os vícios, tem sido as dificuldades em família, tem sido as doenças adquiridas pelo estilo de vida. E aí, ao lembrar, talvez, né, irmãos, tantas dessas pessoas que a gente tem aí fora, né? Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas viciadas hoje, são multidões. Onde quer que a gente vá, a gente encontra vícios de todo tipo, né? A gente vê pessoas humilhadas pelo pecado, né? Humilhadas, envergonhadas, reduzidas a uma condição subhumana que, com certeza, irmãos, fere muito o coração de Deus. Fere muito o coração de Deus, porque Deus, Ele quem projetou a você e a mim, projetou a nossa vida. A Bíblia fala, né, que de maneira assombrosa, né? Deus, Ele nos criou de maneira assim que não há explicação. Ele nos fez para sermos uma coisa maravilhosa na face da terra, né? Administradores da obra, do restante da obra dele. Mas infelizmente, irmãos, quando a gente se afasta de Deus, a gente se vê preso em muitos laços. Laços que vão trazer vergonha, tristeza, medo, humilhação. E foi o que aconteceu com esse jovem, né? Ele acabou saindo da realidade de uma casa amorosa, onde ele tinha tudo, como se diz, né, do bom e do melhor, para viver uma vida de degradação, né? Uma vida de vergonha, por causa de uma decisão: querer viver do jeito dele. E aqui, quando Jesus conta essa parábola, Jesus não dá muitos detalhes, mas talvez esse jovem tivesse insatisfeito por ter que receber ordens do seu pai de vez em quando, né? Por ter que cumprir ali os mandamentos do seu pai, vamos dizer assim, né? Mas certamente, né, partindo de um pai amoroso, ordens, mandamentos, uma organização familiar que dava a ele segurança, que pretendia salvá-lo. É assim com a gente, irmãos. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente não deixa de ter a própria vontade, a gente continua tendo a própria vontade. Mas aí, Deus, Ele tem a proposta de salvação para a gente, né? E dentro da proposta de salvação, a gente vai perceber, através da palavra de Deus, a gente é confrontado muitas vezes a entender que a nossa vontade, o gosto que a gente tem, o estilo de vida que a gente queria ter, está errado. E aí a gente é desafiado a fazer uma escolha, né? E agora? Faço do jeito de Deus ou faço do meu jeito? Faço do jeito de Deus. Do jeito de Deus, amém. Amém. Um dia desse eu estava assistindo um testemunho muito bonito, não é da nossa igreja não. Falava de uma pessoa que se libertou, foi liberta pelo poder de Deus do vício da pornografia. E eu nunca assisti algo tão detalhado assim. As dores, a vergonha, o sofrimento, tão detalhado. Nunca vi nada igual. Nada igual. Eu fiquei, aquilo me tocou profundamente. E aí, me chamou a atenção que durante o testemunho, aquele homem, e essa igreja, eu não sei exatamente qual é a igreja, ela faz um trabalho muito bonito para recuperação de viciados, inclusive nessa área, recuperando famílias, né? Muito bonito esse trabalho. E aí chegou um ponto que ele fala o seguinte, ele falando para o entrevistador: as pessoas perguntam ou se perguntam o que é adoração, o que é adorar a Deus. E aí ele falou uma coisa muito simples, né? E muito verdadeira. Ele falou o seguinte: quando eu faço o que me agrada, não é adoração. Quando eu faço o que agrada a Deus, é adoração. Então, irmãos, esse filho, ele começou a desagradar ao pai. Ele começou a entristecer o coração do pai e a negar a verdade que ele conhecia, de que ele tinha um pai amoroso, de que ele tinha tudo o que ele precisava. E aí ele sai de casa. Só que fora de casa a realidade muda,
Longe de Deus, a realidade muda. De repente, o que me faz sair da presença de Deus são meus gostos, né? Os prazeres que eu quero experimentar, a minha dificuldade de obedecer, me faz muitas vezes sair da presença de Deus. Só que sem Deus não há vida verdadeira, não há vida plena, não há proteção, não há segurança, não há amor, não há alegria real. Há momentos, há emoções que passam e levam com elas muita coisa da nossa vida. E é por muitas vezes se aventurar por alguns momentos longe da presença de Deus que algumas pessoas adquirem doenças, que algumas pessoas ficam realmente presas nos vícios, que algumas pessoas até morrem por se aventurar longe do amor de Deus. E quando esse filho está lá distante, ele começa a experimentar, né, o mundão, né? E essa mensagem eu acho que ela é muito interessante, especialmente para os jovens, né? Porque os jovens ainda não sentiram muita dor. E quem não sentiu muita dor se arrisca um pouco mais. Quando a gente já se queimou, quando a gente já se machucou, a gente já entende, né? Onde dá para chegar, onde não dá para chegar, a gente já foge de algumas situações. Mas quando a gente ainda não experimentou, a gente só vê o brilho, a gente só vê o prazer, a publicidade, né, que o mundo traz das coisas, né? Ah, viva desse jeito que vai ser bom, experimente isso que vai ser bom. Com a droga, por exemplo, é assim, né? Você vai sentir algo que você nunca sentiu. E tanta bizarrice, né, irmãos, que esse mundo tem vivido, né? A gente vê, por exemplo, as crianças sendo sexualizadas, né, antes do tempo, abertamente, né, na mídia. E isso com certeza vai ter resultados terríveis. Terríveis. A gente vê pessoas escravizadas por um estilo de vida vazio, que só as faz escravas do pecado, cuidando de porcos nesse mundo. Quando esse rapaz percebe que perdeu tudo, está desamparado, não tem as coisas que materialmente satisfaziam suas necessidades, não tem aquilo que emocionalmente satisfazia sua necessidade, a presença de um pai amoroso, de um lar cheio de amor, onde ele era compreendido, onde ele era atendido, suprido. Ele então se vê ali cuidando de porcos, passando fome, passando necessidade, envergonhado, humilhado. E aí, como muitas pessoas se sentem nesse momento, desamparado, porque agora o mundo se mostrou como ele é, mentiroso, falso, destrutivo. E eu olho para o meu pai, longe, para a ideia de voltar para casa, e penso: eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais o mesmo valor, como que ele vai me aceitar? Muitas vezes, irmãos, tem pessoas se sentindo assim. Lá fora, certamente muitas. Pessoas que até um dia viveram na igreja. Se a gente for aí entrevistar os traficantes, a gente vai descobrir que muitos deles são filhos de cristãos. Foram trazidos quando crianças para a igreja há muito tempo e estão lá no tráfico, escravizados. Muitos deles, inclusive, se veem ali, né, como se diz, entre a cruz e a espada. No fundo do coração quer largar aquela vida, mas aí não se vê em condição. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: a condição para o pecador se reconciliar com Deus é só uma: o arrependimento. Mas aquele que verdadeiramente se arrepende, retorna e se submete. E a gente vê isso, irmãos, no coração desse jovem, quando ele fala: eu sei que o meu pai, ele é cheio de amor no coração. A minha condição de tê-lo envergonhado me faz agora ter o desejo de chegar lá e falar: pai,
Só me aceita como empregado, porque o Senhor é dono de tudo. E eu me transformei nisso aqui. Eu tinha tudo, eu era especial para você, mas agora eu me tornei isso aqui. Mas aí quando ele retorna, a gente encontra lá no verso 12 ainda, né? No verso 12, na verdade, mostra que esse pai permitiu, né, que o filho fosse, fizesse a sua escolha, vivesse a sua vida. Mais uma característica que Deus tem, né? Deus não nos obriga a nada. Ele nos dá a oportunidade de a gente tomar nossas decisões, aprender, tropeçar, mas Ele está sempre por perto. Ansiosamente, irmãos, Deus aguarda que cada pessoa na face da terra que algum dia se afastou dele, retorne ao encontro dele. Ansiosamente. Ansiosamente. E talvez, irmãos, essa espera dure muitos anos. Talvez ela dure minutos. Porque às vezes um tropeço que a gente comete, no mesmo dia a gente se arrepende, né? E a gente volta para Deus. E da mesma forma Deus recebe com amor, ansiosamente, com o coração arrependido, né? E aí Deus vai sempre dizer para a gente aquilo, né? Vá e não peque mais. Aprendeu a lição? Entendeu por que eu falei para você não se afastar? Deus ele sempre vai falar isso na nossa mente através do Espírito Santo. E aí quando aquele filho retorna para casa, se a gente parar para pensar, uma pessoa, um ser humano, né, vamos dizer assim, um ser humano médio, como a gente pode dizer, né? O ser humano médio, quando alguém falha comigo, eu espero que no mínimo, quando aquela pessoa venha arrependida, ela demonstre isso, né? Com algum ato de humildade, humilhação, né? E é bom que essa pessoa arrependida tenha isso no coração. Mas quem sou eu, pecador, né? Para impor humilhação a outro pecador que se arrependeu para que eu me aproxime dele. Esse pai aqui, que representa o próprio Deus, a gente observa algo muito bonito da parte dele, né? Muito bonito. Que demonstra quem é Deus um pouco mais para a gente. Quando aquele filho vem, provavelmente muito sujo, né? A roupa em péssimo estado, talvez fedorento, né? A imagem desagradável aos olhos. O pai não espera que o filho venha passo a passo até chegar a ele. O pai sai ao encontro do filho. O pai apressa o amenizar do sofrimento do filho. Vocês entendem, irmãos? Quem é Deus nesse sentido? Deus é aquele que não quer ver ninguém que está lá fora no erro, ou mesmo um de nós que esteja errando em alguma coisa, sofrer, bater a cabeça, sangrar, para que Ele venha ao nosso encontro e nos alivie a dor. Deus é aquele que Ele só quer que a gente clame por Ele. Eu vou voltar para casa, eu quero voltar, Senhor, me restaura, me transforma, me dá de novo dignidade. Ele só quer que a gente tome essa decisão no nosso coração, e Ele, aquilo que a gente não pode fazer, Ele vai fazer. Mas é preciso deixar claro aqui, irmãos, que sempre vai existir, sempre, invariavelmente vai existir uma parte que nos cabe fazer. E muitas vezes as pessoas, elas se auto-enganam, né? Muito do que a gente sofre é auto-engano. A gente se auto-engana, por exemplo, assim: eu vou para a igreja na espera de que Deus mude meu pensamento, de que Deus faça eu deixar de gostar daquela coisa, de que Deus simplesmente tire essa vontade do meu coração, de que Deus simplesmente me cure, restaure o meu lar. Irmãos, por que eu digo que muitas vezes a gente está se auto-enganando? Porque sempre vai ter uma parte que nos cabe fazer. Normalmente, se você fizer a sua parte, que começa com a oração, se você começar a sua parte do jeito certo, você vai começar com a oração.
E quando você começa com oração, o Espírito Santo ele tem ocasião para trabalhar na tua mente o que mais você pode fazer. E aí, irmãos, a gente pode imaginar muitas coisas, mas uma coisa muito interessante é o que eu preciso fazer. A gente tem que pensar nisso, irmãos. A gente não pode perder de vista que Deus pode tudo, e onde eu não posso, Ele pode e quer fazer, no que diz respeito à minha salvação. Mas é importante você se perguntar, é importante eu me perguntar, o que você temos que fazer? O filho se deixou tocar pelo Espírito Santo, né? E o arrependimento veio ao coração. E agora, ele não sabia mais o que fazer, ele só pensava numa coisa: eu preciso ir até a casa do meu pai. Eu preciso chegar perto dele, olhar para ele, falar alguma coisa, abrir meu coração. A minha parte é caminhar, a minha parte é estar perto dele. E aí ele vai fazer alguma coisa. Ele vai me colocar como empregado, ele vai me ajudar, me dar uma esmola. Mas uma coisa eu sei: dele algo bom eu vou ter. Muitas vezes, irmãos, a gente ainda não consegue enxergar o que de bom e especial Deus quer fazer na nossa vida. Maiores e melhores coisas Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. E aquele pai não era diferente. Aquele pai demonstra ali o próprio amor de Deus. E quando aquele filho vem, ele com o coração cheio de amor, de alegria, vai ao encontro e abraça aquele filho, né? E aí ele prepara toda uma festa de recepção para aquele filho. Tem uma música do Arauto do Rei que eu gosto muito dessa música, e eu tenho pena, assim, sinto pena, né, de que os quartetos das igrejas não cantam essa música. Aquela música Aqui é Seu Lugar. Aquela música é muito linda, e ela retrata um pouco disso aqui, né? Aqui é seu lugar. Não faz sentido para Deus ver o ser humano em uma situação degradante. Não existe no coração de Deus essa realidade. Bem feito, você pediu por isso, você pecou, você me traiu, agora sofra. Não existe isso no coração de Deus. Isso existe, irmãos, no coração de muita gente que se diz cristã, mas não no coração de Deus. No coração de Deus existe, como diz a música, aqui é seu lugar. Por que você ainda não voltou? Por que você não vem para perto de mim? Irmãos, muita gente, dentro e fora da igreja, sofre com o pensamento de que eu preciso mudar a minha vida para que Deus me aceite. Eu preciso abandonar meus erros, meus pecados, para que Deus me aceite. Irmãos, o que é preciso para que Deus nos aceite é sim nos arrependermos e buscarmos a Ele. A força para vencer o vício, para abandonar hábitos, para mudar o estilo de vida, o poder está em Deus. E quando a gente volta na condição talvez de mendigo, né? Por causa do pecado, o pecado ele faz isso com a gente. Ele nos humilha, ele nos reduz a uma imagem bem diferente da imagem que Deus transmitiu para a gente na criação, né? Imagem e semelhança dele. Quando a gente então se arrepende, a gente volta, a gente vai ouvir de Deus o seguinte: meu filho, eu nunca deixei de te amar, nunca deixei de esperar por esse momento, e eu nunca vou dizer não quando você pedir para eu transformar a tua vida, o teu coração, a tua mente. Mas para isso, meu filho, você precisa permanecer perto de mim. E aí eu posso te perguntar, irmãos, e aí você não precisa responder, é claro: o que tem te afastado de Deus? O que tem te privado
da relação que você sabe que já teve um dia com Deus, ou sabe muito bem também que deveria ter e nunca teve com Deus. O que da sua parte não foi feito, não está sendo feito? É a dureza do coração em se submeter ao chamado do Espírito Santo? É a falta do perdão? É aquela mágoa que você cultiva, né? Joga um pouquinho de água para ela crescer todo dia, fazendo questão de lembrar de algo que não vale mais a pena. É aquele vício que você, em vez de criar condições da sua parte para que ele seja ali, vamos dizer, repelido, afastado de alguma forma, você se agarrou naquilo ali. Algo para a gente pensar, né, irmãos? Deus, irmãos, Ele nos oferece perdão. Eu costumo dizer, porque eu tenho aprendido isso na Bíblia, o pecado, ele não assusta Deus. O pecado não assusta. O pecado entristece, fere o coração de Deus, mas não assusta. Deus, ele lida com isso há muitos anos. O teu pecado, o meu pecado, ele não assusta Deus, mas ele entristece, ele fere o coração de Deus, porque ele afasta. E longe, ele não consegue cuidar de mim e de você. Por isso, irmãos, a maior alegria para o coração de Deus, como diz a palavra, né? É quando um pecador se arrepende. E sabe quando que o pecador precisa se arrepender? Todo dia, né? Todo dia, quase que toda hora. Amém? Lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, muito conhecido de nós, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Para confessar, precisa reconhecer. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A proposta de Deus para mim e para você é: você vem na condição que você estiver. Tem o dito popular, né? Vem como estás. Sim. Mas aí, na palavra de Deus, a gente vai encontrar o seguinte, ó: seja então agora purificado de toda a injustiça. Receba a justiça de Cristo, um novo estilo de vida, uma nova proposta de caminhada, que certamente, irmãos, vai implicar em deixar aquela mochila, né, que a gente tinha lá no mundo. Quando a gente olha para essas pessoas, por exemplo, viciados hoje, né, principalmente o crack, né, essa coisa nojenta, né? O viciado no crack, ele acampa perto da boca de fumo, né? A gente percebe isso, porque o efeito é curto e precisa mais e mais, e eles estão sempre carregando, né, uma tralha. É assim, irmãos, que a pessoa, quando volta para Deus, muitas vezes vem com uma bagagem de coisas que aprendeu, doença que adquiriu, mágoas que acumulou, culpa, muita culpa que trouxe, que traz do que andou fazendo. É assim que a gente muitas vezes vai chegar. Mas a proposta de Deus, né? Tirar aquela carga suja, fedorenta do pecado, né? E nos acolher com amor, com novas vestes, né? Vestes limpas, perfumadas, né, pelo poder de Deus. Irmãos, não podemos permitir que as oportunidades da salvação se passem sem que a gente agarre. Eu acho que eu até falei isso aqui, isso vive, volta e meia no meu pensamento. O irmão falou uma vez para mim, uma pessoa muito simples e simpática, né? Me chama muita atenção essas duas características do ser humano:
Jesus tinha isso com certeza. Ele era simples e simpático. Pessoas assim são, elas têm um efeito assim poderoso na nossa vida. O irmão falou para mim assim, ó: eu conheci uma pessoa, eu congreguei com uma pessoa, e toda vez que terminava o sermão, essa pessoa falava assim: puxa, essa mensagem foi para mim. Ele contando essa história rindo, né? Poxa, era engraçado conviver com aquele irmão. Passava mais um tempo, outra mensagem: rapaz, foi para mim. E aí eu fiquei pensando aquilo, me chamou a atenção ele falar aquilo, me deu um estalo assim. Eu falei: mas não é verdade? Irmãos, Deus nos criou para a vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia está firme aí, ó, nas nossas mãos até hoje, com toda a força do inferno tentando destruir a palavra de Deus. Ela está acessível ainda. Irmãos, o que é feito da parte de Deus que não é para todos nós? Quando, irmão, que um sermão não é para você? Quando que um louvor que você ouve não é para você? Não é para mim? Quando? Quando que algo da parte de Deus é feita sem ser para alcançar todo e qualquer pecador que esteja acessível? Quando? Nunca. Nunca. Todo sermão é para mim e para você. Todo hino que é cantado é para mim e para você. Toda a mensagem da Bíblia que é pregada ou que você lê é para mim e para você. Todo o esforço de Deus, seja algo num outdoor, numa camiseta, é para mim e para você. O coração sensível vai aproveitar. O coração sensível aproveita. Irmãos, que o seu coração, que o meu coração permaneça sensíveis ao que Deus tem falado e que vai continuar falando. O Espírito Santo, né? Ele não tem carga horária, é 24 horas no ar. A gente, quando vai fazer trabalho missionário, a gente às vezes fica até um pouco desconfortável por ficar 1 hora entregando alguma coisa, né? Falando com as pessoas, recebendo algum não. Mas e o Espírito Santo? 24 horas no ar, quantos nãos ele não recebe? Né? Quantos nãos ele não recebe? Mas ele faz o que é para ser feito. Esse é o propósito de Deus, salvar. Não tem conversa. Deus não se cansa de salvar. Tem uma música que fala: Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de insistir. Deus não se cansa de chamar. Deus não se cansa de perdoar. Porque Ele é Deus. Deus é assim. Muito diferente de mim. Certamente muito diferente de você. E graças a Ele por isso, né? Que Ele é bem diferente de mim. Bem diferente. Porque eu, muitas vezes, não vou ter facilidade para perdoar, vou ter dificuldade para amar, vou ter desculpas para ir ao encontro, mas graças a Deus, porque Ele é amor. E eu temo, irmãos, que muitas vezes a gente se sinta confortável demais por pensar: puxa, eu estou há vários anos na igreja, puxa vida, eu canto na igreja, puxa vida, eu prego na igreja, eu prego, eu já sei. Eu tenho medo dessa coisa de já sei, né? Isso me dá uma angústia às vezes. Às vezes eu me pego pensando: isso eu já sei. Aí o Espírito Santo fala comigo: você já sabe? Será que você já sabe o suficiente? Irmãos, de Deus é pouco que a gente tem. Na condição de pecador, por mais que Deus faça força, é pouco o que a gente tem conseguido alcançar, irmãos, por causa do pecado. E por isso que quando Jesus voltar, o último ato, né, aquele ato maravilhoso de Jesus, é transformar a mente e o corpo para que possa adentrar o céu e ter uma comunhão perfeita que permita aproveitar tudo o que Deus tem para dar. Amém, irmãos? Amém? E aí hoje eu estava refletindo de manhã em casa, e depois eu estava conversando com o irmão lá na escola sabatina, uma coisa muito interessante também. A gente às vezes fica pensando: puxa, mas
Quando Jesus voltar, então vai começar a vida eterna. Não vai começar a vida eterna quando Jesus voltar. A vida eterna, irmão, começa quando começa a salvação na tua vida e na minha vida. Lembra de Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. Dali em diante, se a caminhada for firme, é salvação todo dia, é vida eterna todo dia. É um pouquinho, gotas do céu na tua vida, na minha vida, todo dia. Deus, Ele quer, irmãos, que a gente, apesar desse mundo, experimente coisas maravilhosas. Ah, o pecado está no mundo. Tá sim. É muita dor? É. O mundo já maligno? É, a Bíblia fala. Mas para olhar um pouquinho da natureza preservada. A mão de Deus se mostrando. Para ouvir, às vezes, coisas que uma criança novinha fala. Para perceber. Você vai ver o amor de Deus manifesto. Hoje, quando eu cheguei, a Maria estava lá fora. E eu saindo do carro meio assim, atrapalhado. Ela veio me dar um abraço. Eu brinquei com ela ali. Essas coisas, irmão, me comovem muito, sabe? Me comovem muito, porque assim, a gente se acostumou a sofrer. Eu estou falando isso porque assim, a gente vive no mundo de pecado, mas a gente não tem que viver humilhado pelo pecado, sentindo dor todo dia. A gente vai ter dor, vai ter, é certo, tá, irmão? Não estou dizendo que a gente não vai ter, mas só peso, só dor, só angústia, só cara emburrada. Não tem mais sorriso? Não tem mais um abraço? Não tem mais me perdoa, meu irmão? Me perdoa? Não tem mais Senhor, me perdoa. Ô meu amigo, como é que eu posso te ajudar? Não tem por que não tem. Deus continua sendo Deus. E muitas vezes, irmãos, eu e você somos pretensos filhos de Deus. Mas a gente é parecido com quem? Com o nosso pai? Ou com esse mundo? Irmãos, a salvação, ela começa na tua vida, na minha vida, quando começa também a adoração, né? Quando a minha vontade não é prioridade. Lembra de novo de Zaqueu? Talvez ele levou anos ali para construir alguma riqueza, né? Trapaceando, dando pernada, né? E ficou rico. Condição confortável, né? Que muita gente procura, né? Nesse mundo. Uma casa bonita, carro, pertences. Mas o que isso tem custado? O que de repente, o que deseja teu coração, tem desejado meu coração, tem nos custado do ponto de vista espiritual? O que não contribui para que eu esteja firme em Deus, certamente me afasta de Deus. Que a gente possa refletir sobre isso, irmãos. Para a gente ir encerrando, irmãos, Deus, ele oferece perdão. Mais uma vez a gente encontra isso lá em Isaías 43, 25. E esse verso uma pessoa leu para mim uma vez, porque certa ocasião da minha vida, quando eu voltei para a igreja, eu sofri muito com lembranças do passado, de como eu fui uma pessoa que fiz, pecador, né? Fiz muita coisa ruim. E aí eu comecei a lembrar e aquilo me machucou muito, eu fiquei muito angustiado com aquilo. E aí eu compartilhei isso com uma pessoa, e pela primeira vez eu conheci esse verso aqui, ó, Isaías 43, 25, que a palavra de Deus diz assim, ó: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. É Deus falando, né? E dos teus pecados não me lembro. Se você se arrependeu, se você veio aqui falar comigo, pedir perdão, eu não quero saber quem você foi. Eu quero saber quem eu vou fazer você ser. É isso que Deus diz para você e diz para mim. Pouco importa para Deus o pecado, o tamanho do pecado. O tamanho do pecado para Deus não é um obstáculo. O obstáculo é o coração às vezes endurecido, que não aceita a palavra de Deus.
que fala, eu já sei, eu tenho tempo, depois eu decido. O empecilho para a salvação é o coração endurecido. E a gente tem corações endurecidos de vários formatos aí, né? Corações negligentes, corações rancorosos, corações hipócritas, corações egoístas, corações vaidosos. É um perigo ter um coração assim, irmãos, porque Deus não consegue trabalhar. Assim é perigoso viver. Assim é perigoso viver. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, dos versos 14 ao 16, vem dizendo o seguinte, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Lembra do livro Conhecer Jesus é Tudo? Enquanto a gente fica fantasiando um Jesus que não é Ele, a gente fica perdido. Mas quando a gente vê na Bíblia aquele que chama a raça humana de irmão, Jesus chama a raça humana de irmão. Sofreu como nós sofremos, foi tentado em todas as coisas, todas, certamente em coisas que eu nunca fui e nunca serei. Ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança da humanidade. Se a gente entender que é esse mesmo Jesus que fez questão de ser irmão da humanidade, que hoje está no céu intercedendo pela humanidade, a gente não vai ter dificuldade de fazer isso aqui, Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, do favor imerecido, né? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E quando é a ocasião oportuna? Agora. Amém, irmãos? Que nós possamos nos permitir e permitir ao Espírito de Deus nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não uma vez para sempre, mas todo dia, até que Jesus volte, amém? Amém. Para que quando Ele voltar, Ele possa ter, né, a grande alegria, nós com Ele, né, dessa reunião eterna, amém? A reunião da vida eterna, a reunião para sempre, né? Sem dor, sem tristeza, sem mágoa, e eu particularmente eu penso muito sem desconfiança, né? Porque me dói muito ver como que as pessoas não conseguem mais confiar umas nas outras, né? A gente sofre tantas situações que a confiança é algo que se arranha, e para recuperar é difícil, né? Então assim, nunca mais desconfiar de ninguém. Vou ter todos aqueles que estiverem à minha volta ali, plena confiança. Meu irmão está comigo. Tudo que eu precisar, eu posso contar. E não vou nem precisar, né? Porque Deus está falando para a gente. Amém? Irmãos, que a gente possa ter esse coração sensível. Amém? Eu queria pedir que nós cantássemos o hino 361, Deus nos ouvirá. Eu acredito que muita gente não sabe cantar esse hino. Até ontem eu não sabia. Hoje eu quase não sei ainda, porque eu treinei um pouquinho ontem. Mas por quê? É uma música muito bonita, irmãos. É uma oração muito bonita. Eu queria que você se utilizasse aqui no telão, né? Para louvar a Deus. Entregar teu coração para Deus. Entregar teu coração ao Senhor. Porque Ele preparou esse momento para que você entregasse teu coração para Ele, sabia? Toda vez que você vier na igreja, é com você que Ele quer falar. Amém? É comigo que Ele quer falar. Deus nos ouvirá. Eu vou tentar cantar junto também, irmão. Vamos tentar cantar juntos. Oração é Deus, nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir.
pela fé. Os lares destruídos são reunidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé chegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder. Nosso coração humilde e contrição derramamos em suas mãos. Pra si em nós então o seu querer. Terceira estrofe. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face não unidos como irmãos, chamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé chegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Assim nós então o seu querer. Amém, irmãos? Eu sei que a gente não cantou muito bem, né? No céu vai ser bem melhor, né? É a primeira vez que muita gente cantou essa música. Mas você consegue perceber que letra linda, que coisa bonita, didática. É o cuidado de Deus, irmão. Contigo e comigo. Quando Ele inspirou essa letra no coração de alguém que eu não sei nem quem é o cuidado de Deus. Nada do que vem de Deus é assim, ó, de qualquer maneira, é solto. Nada, irmãos. Nada. Por quê? Porque Ele ama incondicionalmente a você e a... Tudo que Deus faz é visando esse dia. São muitos os tropeços, irmãos, que muitas vezes a gente vai ter daqui e até lá. Mas que a cada tropeço que, infelizmente, possamos, sofrer, haja também um levantar na tua vida e na minha vida. Haja uma restauração, haja um recomeço. Eu repito, o pecado não assusta Deus não, mas entristece. E o que afasta a gente muitas vezes da vida, vai afastar muita gente da vida eterna, é a dureza do coração. É o coração que não se arrepende. É o coração que se arma com desculpas para não se agarrar com Deus. Que o nosso coração seja diferente. Seja um coração que lembra, poxa, mas Jesus, Ele se fez homem. Ele se diz irmão da humanidade. Eu preciso falar para Ele. Eu preciso estar perto dEle. É Ele o meu amigo. É Ele minha solução. É Ele a minha saída. E aí eu vou lembrar de Zaqueu de novo, né? Eu estou me estendendo um pouco aqui, irmãos, mas eu lembro de Zaqueu de novo e eu fico pensando, né? Porque a Bíblia não fala. Quantas vezes será que Jesus passou perto de Zaqueu? Talvez mais perto do que naquele dia.
Eu não sei, né? De repente, muitas vezes. Mas naquele dia, ele fez tudo o que devia fazer, precisava fazer para chegar perto de Jesus. E ele deve ter pensado assim: poxa, eu vou chegar bem perto dele, porque eu quero ter certeza se ele é tudo isso que ele está dizendo. Aí depois eu falo com ele. E quando ele chega bem perto, lá na árvore, olhando de cima, né? Pensando: poxa, Jesus não está me vendo, estou aqui escondidinho. Ele não sabe o que vai no meu coração, ele não sabe de nada. Eu quero ver quem ele é. Aí Jesus fala assim: você da árvore aí, pode descer, que hoje eu vou passar um tempo contigo na tua casa. Sabe por que Jesus fez isso? Jesus sabe o que vai no coração. Por mais que alguém se sinta esquecido, rejeitado, imerecedor, né? O pior dos pecadores, ele sabe o que vai por dentro. Eu até anotei aqui, mas nem li, mas eu lembrei. Ele sabe o que está no teu coração, as suas dores, as minhas dores, as nossas lutas. Ele não deixa de te amar, ele não deixa de me amar, porque muitas vezes, né, a gente se mostra mal como o pecado nos faz. Isso não assusta, mas ele fala uma coisa pra gente: você quer viver melhor? Você quer viver diferente? Então, como diz aí, né, o dito popular na gíria, né? Então cola comigo, né? Como diz o jovem, cola comigo, mas não é por um dia, não. Não é por alguns momentos, não é no sábado, não é só aos sábados, mas na tua vida. Ouve o que eu tenho para te dizer, aprende o que eu tenho para te ensinar, porque ele diz, né? Eu sou Deus, você é pecador. E aí, quando a gente se vê pecador e vê Jesus como Deus, muita coisa muda, irmãos. Que seja assim com você, seja assim comigo. Não por um momento, repito, mas todo dia. Que haja sempre arrependimento na sua vida, na minha vida. Que haja sempre perdão na sua vida, na minha vida. Que haja sempre motivos para sorrir. Se não houver todo dia, né? Mas que volte o sorriso depois de uma tempestade. E que a gente aprenda a ser mais parecido com Jesus. Amém? Oremos. Santíssimo e bom Deus, de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por todo o aparato celestial que o Senhor tem providenciado a cada sábado, a cada culto, a cada momento especial que o Senhor cria para encontrar conosco pecadores na tentativa ansiosa de nos converter e nos salvar. Obrigado, Senhor Deus, pelo quanto o Senhor tem insistido com cada um de nós para nos levar à conquista da vida eterna. Faça-nos, Senhor Deus, perceber que o Senhor não é uma pessoa difícil, dura, rancorosa, sisuda, uma pessoa que se magoa com facilidade. O Senhor não é homem, o Senhor é Deus. E Deus tem amor. Faça-nos entender isso e entregarmos, Senhor Deus, todas as nossas dificuldades nas Tuas mãos, para que aquilo que não podemos fazer, o Senhor venha fazer. Também nos mostre, Senhor Deus, por favor, fala poderosamente a nossa mente aquilo, Senhor Deus, que não cabe ao Senhor fazer, porque é algo que o Senhor espera que nós façamos. Nos faça perceber isso também, isso é importante, é essencial. E assim, Senhor Deus, o homem, fazendo a sua parte pequena, mas necessária, aliada ao poder do eterno Deus, haverá sim salvação, haverá sim, Senhor Deus, uma vida eterna. Obrigado por tudo, permaneça conosco, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados e enche a nossa vida da Tua presença, da Tua paz, da Tua alegria, do Teu poder, do Teu amor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.